A graça e a paz aí aos irmãos do estudo bíblico, né? Estamos aí bem avançado aí com respeito a alguns assuntos e demos pausa um pouquinho sobre a questão da salvação, do reino, porque primeiramente eu creio que nós devemos falar outras coisas até se chegar lá. E o que estamos falando é justamente sobre a palavra, né? Como devemos crer, como devemos interpretar, né? Vimos no estudo anterior que o bem pode ser um mal para Deus, e muitas vezes um mal para nós pode ser o bem para Deus, né? Porque Deus ele não vive pela árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Adão, quando comeu da árvore do conhecimento, passou tanto o bem como o mal para dentro dele. E esse bem que passou para ele é justamente, né, o bem com relação à árvore do conhecimento, com relação, né, aonde o pecado entrou pelo mundo. Então Deus ele vive pela vida, ele vive, né, pela árvore da vida, que é Cristo. Assim também nós devemos viver pela árvore da vida, devemos viver pela vida de Deus, né, porque Deus ele não está preocupado com o que, né, nós pensamos, mas o que Deus está preocupado é com aquilo que Ele vai fazer. Então Ele pode usar um mal que será um bem para nós. Ele pode usar um mal hoje que é um bem amanhã, né? Por exemplo, né, nós vimos Pedro dizendo para Jesus não sofrer na mão dos escribas, dos anciãos, né, dos principais sacerdotes. E Pedro falou: Senhor, não sofro na mão desse pessoal não. E aí Jesus disse: arreda-te, Satanás. Quer dizer, Pedro estava querendo o bem, mas esse bem estava atrapalhando a vontade de Deus, que era justamente Jesus sofrer na mão, né, dessas pessoas e morrer e ressuscitar ao terceiro dia para nos salvar. Então aqui diz o versículo assim, ó, em 2 Pedro, aliás, capítulo 1, versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Então, é importante isso aqui por quê? Porque a palavra de Deus, ela não tem que existir uma interpretação particular. As pessoas falam, tem que interpretar, ver o que é isso. Não, não tem nada disso. A própria palavra tem que interpretar o que está falando. A própria palavra ela tem que dizer o que está falando. Não é nós que temos que dizer o que ela está falando, né? Conforme o nosso pensamento, conforme o que cremos e o que deixamos de crer, né? Por exemplo, a questão do se Deus é três ou se Deus é um, né? Aí o que acontece? Aqueles que é a favor que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele vai defender somente os versículos que lhe agradam. Quer dizer, somente aqueles versículos, né, que diz que existe o Pai, que existe o Filho e que existe o Espírito Santo. Aí tem aquele outro grupo que já crê que não existe três, que é somente um, que só há um Deus, né? E que não há três, que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, e que o Pai é Deus, e que não existe três deuses, é só um só, né? Quer dizer, são três pessoas em uma só. E aí esse que crê, né, rejeita o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque ele crê que só existe um, e aí ele vai usar a palavra para crer somente naquilo que lhe agrada, e ele vai escolher os versículos, né, que lhe agrada. E aí vai pegar todos os versículos que falam que Deus é um. E aí o outro que crê que Deus é três, ele vai pegar todos os versículos dizendo que Deus é três. Então vamos ver um exemplo muito interessante aqui, né, em Gênesis 1. Então veja bem, aqui no versículo 26 de Gênesis 1, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, dele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre tudo, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Veja que aqui está dizendo o seguinte, ó, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. A nossa está no plural ou no singular? Está no plural, não está no singular. Então, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, tinha mais de uma pessoa aqui.
Então aquele que crê que Deus é três, ele vai pegar esse versículo e vai mostrar. Aqui está escrito: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí o que acontece com aqueles que crê que Deus é só um? Vamos ver agora. Veja o próximo versículo, que é o 27. Olha só, o versículo 27 diz assim: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Veja, ó, criou Deus, pois o homem à sua imagem. Sua está no plural ou está no singular? Está no singular. Olha só, o versículo 26, façamos, e agora o 27 está a sua imagem. Aí eu pergunto para você, Deus é três ou ele é um? Aí o que vai acontecer? O que crê que Deus é um, ele vai ficar com o versículo 27. Aqui está dizendo que a sua imagem, quer dizer que Deus é um. Aí ele vai começar a discutir com aquele que diz que Deus é três. Aí o que vai acontecer? O que diz que Deus é três vai defender o versículo 26. E o que diz que Deus é um vai defender o versículo 27. E aí, o que defende que Deus é um, ele vai rejeitar o versículo 26. E ele deixa de crer no 26. O que crê que Deus é três, ele vai rejeitar o versículo 27 e vai deixar de crer que Deus é um. Então aí está o problema. Não tem negócio de interpretar. A própria palavra está dizendo. Em qual desses versículos nós temos que crer, nós que somos cristãos, né? Nós que cremos na palavra e não no que falam para nós, não no que, né, o que a religião ensina, mas o que a palavra diz. O que é que nós temos que crer? Nós temos que crer tanto no versículo 26 como temos que crer no 27. Não temos dois? Então nós temos que crer nos dois. Então se perguntar, Deus é três ou é um? Você fala, ele é três e ele é um. Aí o cara, mas por que ele é três e ele é um? Aí você fala, porque o versículo 26 está falando, né, que ele é mais de um, e o versículo 27 está falando que ele é um. Então nós temos que crer que Deus é as duas coisas. Por quê? Porque está escrito. Agora, isso é para entender com a mente natural? De modo nenhum. A mente natural não compreende as coisas espirituais. E também você não pode inventar em cima desse versículo alguma coisa, né? Porque a própria palavra já está dizendo, né, como funciona. Então nós temos que crer que Deus é três e que Deus é um. Pronto, e ponto final. É o que está na palavra. Então a Bíblia diz o seguinte: as profecias, né, o que está escrito no Velho Testamento, não é de particular interpretação. Eu vou interpretar isso. Não, tem que estar de acordo com a Bíblia, né? Tem que estar de acordo com a Bíblia. Não é o que você pensa, né, e nem o que ensinaram para você. Não é o que eu penso, né, nem o que me ensinaram. É o que a palavra diz. E é assim que nós vamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, né? O desejo de Deus, a Bíblia diz, é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então Deus deseja que chegamos ao pleno conhecimento da verdade. Nós não temos que parar somente na salvação e pronto. Deus deseja que venhamos conhecer a verdade. Para quê? Aí Paulo diz, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, né, levados por todo o vento de doutrina, né, que induz ao erro. Aí ele fala para a gente, né, tomar cuidado, que se a gente não tiver conhecimento da verdade, nós vamos ser enganados. E aí nós vemos, né, hoje na internet aí cheio de crente se desviando porque escutam um bando de louco na internet conversando coisas que não entendem, né, pessoas carnais, pessoas que verdadeiramente não conhecem o Senhor, né, eles ficam escutando pregações aí pela internet aí não tem conhecimento da verdade, aí finda engolindo, pegando aquilo, né, como uma verdade para eles, sem ter conhecimento das outras coisas. Então vamos ver outro versículo interessante. Olha só, Paulo falando para a igreja em Corinto, ele fala assim, no versículo 6 do capítulo 4. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um e em detrimento de outro. Ele fala aqui, não ir além do que está escrito, quer dizer, não ultrapasse o que está escrito. Então nós temos que ser a favor do que está escrito, e não a favor do que um pensa e o outro pensa, né?
Nós temos que ser a favor da palavra de Deus, né? O Paulo está falando aqui porque muitas vezes a pessoa fala, eu sou, né, eu sou de fulano de tal, eu concordo com fulano de tal. E aí você finda ultrapassando o que está escrito para agradar, né, aquele seu amigo, para agradar o seu pastor, para agradar, né, a sua mãe, o seu pai. Aí você finda ultrapassando aquilo que está escrito, né? E a Bíblia diz que não é assim, né, que você não pode ultrapassar o que está escrito por causa do seu amigo, por causa né, da onde você é, né, da sua denominação, da sua igreja. Então nós temos que ser a favor o quê? Da palavra de Deus. Nós estamos quer dizer, nós temos o conhecimento pleno, né, da palavra de Deus? Não. Muitas vezes um irmão mostra dentro da Bíblia. E esse versículo aqui, irmão, se ele estiver, né, de acordo, ele estiver conhecimento do que ele está falando, né, e está escrito, nós temos que deixar todo orgulho de lado. A Bíblia diz aqui o quê? A fim de que ninguém se ensoberbeça, né? Quer dizer, nós temos que deixar todo orgulho, toda soberba e se prostrar e falar verdadeiramente, o irmão está certo. Porque a religião hoje, você não vai conseguir mudar. Por exemplo, se tem uma determinada, né, ensinamento em determinado lugar, você não vai conseguir mudar. Por quê? Porque eles se fecharam à verdade. Então a verdade deles é aquela. Aí você jamais vai conseguir mudar, né, aquele pensamento, né, vai conseguir mudar aquela doutrina. Por quê? Porque pararam no tempo, né, pararam no tempo. E o desejo de Deus não é só isso. O desejo de Deus é que nós venhamos conhecer plenamente a verdade, né? Veja bem aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e versículo 9. Aí ele fala assim, mais ainda, que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que está posto, né, seja maldito. Além do que vos temos pregado, seja maldito. Aí ele fala assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além, que recebeste, né, seja maldito. Você vê a importância de você ir além do que está escrito, que Paulo ele repetiu, né, a mesma coisa. O versículo 8 e versículo 9, ele repete a mesma coisa. Então é perigoso quando a gente vai além do que está escrito. Aí ele diz assim, ainda que nós, ou mesmo um anjo desça do céu. Veja bem, Paulo já havia pregado para os irmãos a graça de Cristo, já havia pregado o evangelho, né, da graça. Ele falou, irmãos, cuidado, porque nós podemos, de uma hora para outra, começar a escrever para vocês, dizendo, aquilo que a gente falou, né, não é daquele jeito não, agora é desse jeito aqui. Ele falou, não creiais, que a gente pode desviar. Nós podemos se desviar da fé, podemos se desviar da palavra e vos pregar outro evangelho. Então vocês não creiam, ainda que nós, Paulo falou, ainda que eu, Paulo, Pedro, João, né, todos os apóstolos, vos pregam um evangelho que valendo que está posto, já foi colocado, não acrediteis, porque isso aí é maldição. Aí ele diz, e se um anjo descer, você imagina, irmão, um anjo descendo do céu, aparecendo na sua casa e falando assim, olha, Deus mandou aqui porque ele está mostrando outro evangelho. Deus está revelando outro tipo de evangelho. Esse que está aí, né, não é bem desse jeito não. E começa a te pregar um evangelho que vai além. Imagina um anjo chegando para você. O que ia acontecer? Nós iríamos desviar, irmãos. Iríamos, porque o povo já gosta, né, de ver o sobrenatural. Imagina um anjo descendo do céu e nos pregando outro evangelho que vai além. Ele prega o evangelho, mas ele acrescenta. Esse é o perigo, né? Que prega o evangelho, mas acrescenta o que a palavra não diz. Então, ainda que os apóstolos viessem pregar outro evangelho, não é para nós acreditarmos, né? Os apóstolos de Jesus Cristo, Paulo, e ainda que venha um anjo do céu também, não é para acreditar, porque isso é maldição. Então a coisa é séria. Nós temos que crer no que está escrito, no que a palavra está dizendo. Podemos não entender naquele momento, mas nós temos que buscar, né? Não para trazer discussão, né, entre os irmãos, né? Não para trazer, mas para trazer conhecimento.
que muitas vezes você acha que está com a razão, mas chega um irmão e mostra o que o versículo está falando, né? Então, olha só, vou dar um exemplo para você, um exemplo muito claro sobre essa questão de ir além do que está escrito. Olha só, Mateus 25, que é sobre as 10 virgens. Eu creio que todos os irmãos já ouviram falar sobre as 10 virgens. Só que o que nós ouvimos falar é algo superficial sobre essa parábola. E eles dizem o seguinte, eles pregando, aí eles começam a falar: olha, irmãos, 5 nécias não tinham azeite nas suas lâmpadas. E quando o noivo veio, as lâmpadas delas estavam apagadas. Elas não tinham azeite e foram para o inferno. Essa é a pregação. E as que eram prudentes, elas tinham azeite e entraram, com o Senhor para a salvação. E aí nós vemos o seguinte, olha só o que diz o versículo 25, 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram todas. Aí o que é que eles pregam? Eles pregam dizendo: olha, irmão, e as 5 virgens prudentes dormiram. E as prudentes estavam acordadas. Mas conforme o versículo aqui está dizendo o seguinte, é a Bíblia que interpreta, não é nós. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, quer dizer, todas elas dormiram, tanto as prudentes como as imprudentes dormiram. Aí nós perguntamos: e agora, se o dormir é falta de vigilância, as prudentes também dormiram? Juntamente com as imprudentes? Aí você começa a perguntar mesmo, porque é o que a palavra está dizendo, não é o que você está pensando. Aí o processo diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens, quer dizer, que elas estavam dormindo e acordaram. Todas, tanto as prudentes como as imprudentes. E aí elas acordam. No momento que elas acordam, elas preparam as suas lâmpadas. Aí o versículo 8 diz assim: e as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeites. As nécias aqui são as imprudentes, as loucas. Porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Olha só, estão se apagando. Olha só, elas tinham azeite ou não? Se uma lâmpada está se apagando, tinha azeite ou não? Essa é a pergunta. Sim. Olha, as imprudentes tinham azeite ainda? Tinha, está dizendo aqui. As nossas lâmpadas estão se apagando. Então a lâmpada estava acesa? Estava. Não havia apagado ainda. Elas prepararam as lâmpadas e as lâmpadas estavam se apagando. Então elas tinham azeite ainda. Você entendeu o que eu quero passar para você? É o que a palavra está dizendo, não é o que eu penso. Agora, saber o que é o sono é outra questão, mas mesmo assim, se você falar alguma coisa sobre o sono, tem que estar de acordo com todo o texto, com o que a palavra está dizendo. Então aqui está dizendo o seguinte, que todas dormiram e que as imprudentes ainda tinham azeite. Então as pregações que nós ouvimos muitas vezes vai além do que está escrito. Eles estão pregando, até que estão pregando a palavra, beleza, mas por inocência, ou por não enxergar, ou então até mesmo por não saber ler o que está escrito, findam indo além do que está escrito. Mas é perigoso, porque a gente finda criando uma heresia, criando uma doutrina que a palavra não está dizendo. Então nós temos que prestar atenção nos si, nos mais, nas vírgulas. Tem que prestar atenção no que a palavra está falando. Para quê? Para nós não sermos enganados. Para nós não cairmos no engano de Satanás. Satanás falou para Eva: você pode comer de toda a árvore. Não foi assim que Deus disse? Não. Não foi assim que Deus disse. Deus disse que da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não era para comer. Mas o que é que o diabo fez? Ele foi além. Ele disse o que Deus disse, que era para comer de toda a árvore, do que tinha no jardim, mas ele acrescentou, dizendo que era para ela comer também a árvore do conhecimento. Mas a árvore do conhecimento, Deus falou: dessa não coma. Então é perigoso. Satanás, ele age justamente com essa astúcia. Ele usa o que Deus falou, mas tentando te pegar em outra questão. Não foi assim com Jesus? Olha, pula daqui porque está escrito. Quer dizer, ele usou a palavra está escrito. Só que dentro do que ele estava falando, ele estava levando Jesus a tentar o próprio Deus. E ele falou: se tu és o Filho de Deus, pula daqui.
Ó, se tu és o Filho de Deus, ele querendo colocar a dúvida com respeito, né, a Jesus Cristo. Se tu és o Filho de Deus, Jesus sabia que ele era o Filho de Deus, mas o diabo queria colocar dúvida. Será que você é o Filho de Deus mesmo? Se tu é, então pula daqui, tu não é o Filho de Deus, tu não é o Filho, né, do Todo-Poderoso. Você entendeu? Primeiro ele já colocou dúvida, depois ele acrescentou, porque está escrito, quer dizer, antes ele colocou a dúvida com respeito se Jesus era ou não Filho de Deus, se tu é, né, com respeito à personalidade de Jesus, né, o que Jesus realmente é diante de Deus, né, ele sempre gosta de colocar essa dúvida, né, o que somos diante de Deus, e aí depois ele usou a palavra. Então veja, ele usou a palavra, mas ele foi além do que a palavra dizia, porque a palavra dizia que Jesus era o Filho de Deus, mas ele colocou dúvida, se tu és o Filho de Deus, pula daqui, né? Então ele acrescentou, ele usa a palavra, mas acrescenta. Então é muito perigoso que venhamos verdadeiramente ser a favor da palavra de Deus e não tirar nenhuma conclusão por enquanto, até que você não tenha um conhecimento, né, mais amplo sobre a palavra. E é justamente essas coisas que nos fortalecem diante de Deus. Porque quando vier uma tribulação, uma perseguição, uma confusão no seu lar, se você tiver um conhecimento da palavra, você vai saber sair daquela situação. Imagina aí um filho que não sabe que deve se submeter ao pai, ou então um pai que não sabe que não deve irritar o filho, né? O lar vai entrar em confusão. Por quê? Porque não tem um conhecimento da palavra, né? Uma mulher, uma irmã que não sabe que deve se submeter, né, ao esposo porque ele é o cabeça da casa. Aí ela começa a ser o cabeça também da casa porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Vai haver confusão neste lar, né? Um marido que não sabe que deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. O que vai acontecer nesse lar? Vai haver confusão, porque ele não vai amar a esposa como Cristo amou a igreja. E vai tratar a esposa mal, né? Vai tratar a esposa com rancor, com ódio. E o que é que a Bíblia diz? Que tem que tratar com amor, né? Com paciência, porque ela é um vaso frágil. Então, se você tiver conhecimento, você vai escapar de muitas coisas, né, que Satanás tenta trazer. Então, que sejamos a favor da palavra de Deus, né, e vamos estudar, né, no próximo estudo aí algo mais aprofundado. Vamos aprofundando devagarzinho. Amém? Graça e paz a todos os irmãos.